É um prazer estar aqui para essa fala. Por evidente, essa fala está condicionada não só à questão do tempo. Eu vou prometer não tentar passar do tempo que cabe a cada um, mas também por uma série de outros condicionamentos. Primeiro, que eu sou homem branco, juiz, moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estou aqui falando num teatro em Botafogo, o que faz com que, nesse momento, mais dos meus dias, eu não seja uma das vítimas preferenciais da política de drogas aqui no Rio de Janeiro. Se eu abrir a minha janela, dificilmente eu vou tomar um tiro do BOPE, né? Não vou me confundir com, sei lá, com alguém perigoso. Se eu correr sem camisa na rua, dificilmente vão me dar uma dura para ver se eu estou com droga. Embora a imagem de eu correndo na rua sem camisa não seja uma coisa muito agradável para os senhores, desculpa. Sou juiz, né? E hoje, quando você fala que é juiz, você tem que dizer que é gente boa também, né? Porque sou membro da Associação de Juízes para a Democracia, que é uma associação de juízes radicalmente comprometida com respeito aos direitos e garantias fundamentais, com esse limite ao exercício do poder, de qualquer poder, inclusive do poder jurisdicional. Sou membro da LIP, que aqui no Brasil a gente traduz como Agentes da Lei contra a Proibição, que é uma organização de atores do sistema de justiça criminal que constataram o fracasso da política criminal de drogas de dentro da prática do dia a dia, né? Uma política que mata muito mais do que o consumo das drogas que se quer evitar, mas que, por outro lado, é uma política funcional à chamada razão neoliberal, né? Depois a gente vai ver um pouquinho disso. Então, a ideia hoje é, de fato, falar de fascismo e drogas. E aí, Fernando, eu me enquadro naqueles que acham que é possível falar no fascismo hoje a partir de determinadas características, um pouco na linha do fascismo societal, do Boaventura, um pouco na linha da pesquisa que o Adorno e outros levaram a cabo nos Estados Unidos, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente, essa pesquisa é publicada pela primeira vez em 1950, onde eles identificaram, a partir de perguntas, identificaram determinadas características e criaram aquilo que eles chamaram, na ocasião, de escala F, que é a escala de fascismo potencial de uma sociedade. Então, só para dar um spoiler aqui, eles lá nos Estados Unidos disseram que, naquele momento, pós-vitória dos aliados, pós-queda do fascismo clássico italiano e alemão, que começa na década de 20, etc., tinha nos Estados Unidos todas as características para um surgimento de um novo fascismo. Então, a minha proposta hoje é, mais precisamente, falar da relação daquelas drogas arbitrariamente etiquetadas como ilícitas, porque não tem nenhum sentido, você não consegue encontrar racionalidade nessa divisão de drogas lícitas e drogas ilícitas. Não necessariamente as drogas ilícitas são aquelas que causam mais mal à saúde, ou potencialmente são mais danosas à saúde. Então, essa relação entre essas drogas etiquetadas de ilícitas e essas práticas fascistas identificadas na sociedade brasileira. A hipótese que eu queria aqui colocar para o debate com os senhores é de que esse significante droga ele acaba utilizado como uma espécie de dispositivo, como um cheque em branco para justificar, para legitimar o uso da violência estatal. O uso da violência, que talvez seja a face mais visível disso que eu aqui estou defendendo a hipótese de ser, de fato, o fascismo da sociedade brasileira, de uma sociedade numa quadra histórica que eu tenho chamado de pós-democrática, na medida em que, se o Estado democrático de direito se caracterizava pela existência de limites rígidos ao exercício do poder,
nessa pós-democracia, esses limites, e o principal desses limites seriam os direitos e garantias fundamentais, esses limites desaparecem. Então, a gente vive algo lá da ordem, para os psicanalistas aqui, o Aldo, estou vendo ali o Luciano Elia, dentre outros, do limite daquilo que fica entre a perversão, já quase indo lá para um quadro de psicose, né? Da ausência do não escrito. Né? Está valendo tudo no Brasil. Vale internação compulsória fora dos requisitos legais, vale internação compulsória coletiva, interna todo mundo que você encontrar em determinado lugar, vale tirar um presidente eleito, uma presidenta eleita, sem os requisitos legais, sem existência de crime de responsabilidade. Então, esse é o momento da sociedade brasileira, assim, o momento da falta de limite. E a questão das drogas, o significante droga, é utilizado para uma violência sem limite, atendendo à lógica neoliberal. A razão neoliberal, que o Larval e o Dardot têm dito que é a nova razão de mundo, que transforma não só tudo em mercadoria, mas que tem como mote ou como objetivo unicamente a circulação do capital, o aumento do capital, em especial do capital financeiro. E, dentro dessa lógica, é importante controlar a população indesejada. E aí o significante droga aparece como um dos principais dispositivos de controle da população indesejada. Quem é a população indesejada? São aqueles que não interessam ao mercado, seja porque não produzem, seja porque não consomem. E aí é também, Natália, um instrumental para práticas racistas. Hoje, quem é encarcerado, basicamente, é a juventude pobre e negra do Brasil. A gente vive um quadro de superencarceramento que é vendido pelos meios de comunicação como um quadro de impunidade. Nós prendemos muito e prendemos mal. Pouco? Não, sim, se vende como se fosse uma questão de impunidade, quando, na realidade, a gente prende muito e prende mal. Né? Quer dizer, então, é apertada a síntese, a questão das drogas. Ela é descontextualizada. O problema do uso abusivo das drogas, esse sim que é o problema, né? Não é o uso, mas o uso abusivo da droga, também é descontextualizado e vendido como se fosse um mero caso de polícia. Um problema para ser resolvido através da força do Estado, a mão forte do Estado, a mão direita do Estado, e não a mão esquerda, que seria, naquela divisão do Bourdieu, a mão de políticas públicas voltadas ao bem-estar social. Então, a gente pega lá, é funcional prender quem não interessa à sociedade de consumo, quem não interessa ao mercado, ou seja, aquilo que o Bauman chama de consumidores falhos, e também, hoje, os inimigos políticos. Me parece também muito evidente. E aí, Natália, você falou do judiciário. Hoje, a partir dessa razão liberal, pelo menos o judiciário, movido por essa razão neoliberal, só tem duas funções. Uma é homologar as expectativas do mercado. E outra é encarcerar, prender e eliminar quem não interessa ao mercado, em especial ao mercado financeiro. Acho que o direito nunca pôde tão pouco. Nunca pôde muito. Né? O direito é uma forma típica do capitalismo. Okay? Marx já dizia isso. Mas ele dava uma certa racionalidade ao capitalismo. Hoje, dentro dessa lógica, dentro dessa meta do só interessa o lucro e sempre aumentar o lucro, nem essa racionalidade o direito está conseguindo dar. E nós, juízes, acabamos presos dentro dessa lógica de, na melhor das hipóteses, enxugar gelo. Está a Cristiana Cordeiro aqui, uma juíza parceira lá da JD, que é testemunha e também vítima
um pouco de um controle ideológico que alguns juízes sofrem quando se colocam contra essa lógica neoliberal. Então, eu vou tentar tornar esse nosso debate aqui um pouquinho mais horizontal e vou pedir a participação de vocês para tentar fazer aqui uma espécie de checklist, olhando as práticas que nós temos relacionadas à questão da droga e aquelas características que eu já mencionei que o Adorno trazia como sendo características do fascismo, daquela escala F dele. Então, eu vou aqui falar a característica, quero que vocês façam uma reflexão e vejam se isso é ou não uma característica relacionada, que a gente pode etiquetar as práticas relacionadas à política de droga. Okay? Primeira delas, convencionalismo. O que é isso? É uma aderência rígida aos valores e ao pensamento da classe média, mesmo quando esses valores e esses pensamentos estão em desconformidade com os direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição da República. O Brasil foi lançado numa tradição autoritária e nós aqui acreditamos no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais, inclusive a questão das drogas. Então, vamos pensar nessa crença que o Aldo mencionou, que é muito construída pelos meios de comunicação de massa e por essas outras máquinas de produção de subjetivismos, em especial a televisão. E a televisão funciona como uma espécie de prótese do pensamento da classe média. As pessoas não pensam e reproduzem aquilo que a televisão diz que é para elas pensarem. É mais ou menos assim que funciona. Né? Então, vamos pensar nisso. As pessoas pensam, a classe média pensa que o usuário de crack é um zumbi e que precisa ser controlado antes que comecem a comer o cérebro da população etiquetada da boa parte da sociedade. Não é assim que funciona? Não tem essa aderência a esses valores da classe média? Então, tique, confirmado, característica, check, né? Essa característica fascista. Agressão autoritária, olha o que o Adorno falava. Tendência a ser intolerante, estar alerta, condenar, repudiar e castigar as pessoas que violam os valores convencionais. Aquela mania que a gente tem de ficar apontando o dedo para o outro. Seu drogado, seu isso, seu aquilo. Julgar o outro a partir dos valores que, às vezes, nem são da própria pessoa, mas são os valores que ele acredita serem os valores da classe média. Vamos pensar, então, na população das cracolândias, que muitas vezes estão ali reunidas muito mais por uma ausência de políticas públicas de resgate da dimensão humana, de resgate do social, de moradia, e etc., do que pela questão das drogas em si, como já foi muito bem falado aqui. As pessoas estão ali, mas vão ser vítimas de uma profunda intolerância, que, vamos ser sinceros, pouco tem a ver com o consumo da droga. Tem muito mais a ver com não estarem adequadas àquela visão que se faz na classe média. Concordam? Todo mundo? Mais uma característica? Mais uma característica. Outra característica que o Adorno traz. Anti-intracepção. Já ouviram falar nisso? O que é isso? É uma oposição à mentalidade subjetiva, imaginativa e sensível. Vamos pensar um caso hipotético. Tá? Vamos imaginar que apareça um prefeito que cria um programa bem legal, vamos pensar o nome, sei lá, Braços Abertos. Tá? Abraço apertado. Qualquer coisa que tenha isso, que tenha um resgate do sensível. Todo mundo imaginou? Vamos imaginar uma outra hipótese, que é esse prefeito ele não é reeleito e assume uma outra pessoa depois. Tá? E essa pessoa é um gestor antidemocrático. Uma hipótese está abstrata. Vamos pensar, numa gestão antidemocrática, há espaço para braços abertos? Há espaço para intracepção? Não.
O sensível é abandonado, o artístico é abandonado. Aqui no Rio nós fechamos o Hotel da Loucura, né? Então, o sensível é abandonado, aquilo que é da ordem do afeto não tem espaço, porque a pessoa portadora da mentalidade autoritária, lá diz o Adorno, quer parecer forte. E o querer parecer forte é incompatível com essa dimensão afetiva das políticas públicas. Então, vamos dar um check aqui? Vamos lá. Outra. Simplificação da realidade e pensamento estereotipado. Drogas, questão complexa, ela é desqualificada, ela é reduzida a um caso de polícia. Está batendo, né? Correlata a essa simplificação da realidade, tem também uma disposição a pensar mediante categorias rígidas. Não há espaço para qualquer tipo de medida criativa. Não há espaço para um outro olhar sobre a questão das drogas. Não por acaso, essa política de drogas em vigor no Brasil, ela vai recorrer a dois paradigmas que são pré-modernos. O primeiro deles, o paradigma da peste, né? O usuário de drogas, a questão da droga, a pessoa que vende a droga, é alguém que traz a peste. Esse mecanismo da peste, ele sugere que a questão das drogas é um mal indeterminado em sua extensão, em suas formas, em suas causas, mas tangível e mortal. Era aquilo que o Aldo também mencionou, né? É algo mortal. Quem era? O Laranjeira, né? A definição do Laranjeira. É algo muito próximo disso que o Adorno está falando. De curso fatal que mata a pessoa desmoralizando. Então, é quase a questão da peste. Ela vai vir e vai te pegar e você vai morrer. Então, você tem que ficar longe dessas pessoas contaminadas. Ele é o coordenador, né, desse novo programa, né? Então, tem que ficar longe dessas pessoas contaminadas pela peste. Esse paradigma da peste permite criar categorias de pessoas. Nós vamos ter os doentes, aqueles que já estão contaminados, que vão morrer. As potenciais vítimas, os nossos filhos, que não devem ficar perto dos usuários de drogas. Os transmissores e os incontamináveis. Os incontamináveis são ótimos, né? São aqueles que vão formular as políticas, né, relacionadas ao tratamento das drogas. O outro paradigma, também pré-moderno, é o paradigma da ordem. Esse desconhecimento sobre as bases sociais das situações problemáticas relacionadas às drogas, ela pode ser explicada, em grande parte, pela eleição desse paradigma da ordem. Segundo esse paradigma, toda situação problemática, toda situação envolvendo drogas ilícitas é uma desordem, coloca em risco a harmonia social e compromete o ideal de ordem. Note-se, é um ideal ilusório e completamente autoritário. Então, quem acredita em ordem acha que todo uso da droga, problemático ou não, deve ser combatido como forma de quê? De restabelecer a ordem. Essa ideia de ordem ela tem raízes históricas muito antigas. Basta pensar na ordem natural, presente lá no pensamento greco-romano, na ordem teológica na Idade Média, na ordem racional da Ilustração, dos liberais. O problema é que, para além dessa impossibilidade fática de uma ordem inatacável na sociedade, até porque a história é atravessada por conflitos, e são esses conflitos que, dialeticamente, vão produzindo qualquer perspectiva de melhora no status quo. Além dessa impossibilidade fática de uma ordem imutável,
não se pode deixar de afirmar o caráter brutalmente autoritário dessa perspectiva de ordem. Em primeiro lugar, a ideia de ordem, que remete à natureza, a Deus ou à razão, estabelece um princípio absoluto, que se subtrai ao debate democrático. Quem está trabalhando no paradigma da ordem não quer debate, não admite oposição. Segundo, exige pessoas ou um grupo capaz de afirmar o que é ordem e o que não admite contestação. Alguém tem a fala autorizada para dizer: aqui, usuário de droga não pode ficar. Isso é desordem. E essa pessoa que tem a fala autorizada para definir o que é ordem e o que é desordem, essa pessoa não admite contestação. Por fim, essa visão de ordem propicia uma visão linear, simplista e refratária ao debate relativo ao conjunto de fenômenos alcançados pelas políticas de segurança pública, para além da resposta violenta dada aos casos de desordem. Todo mundo está de acordo? Pode fazer o check aqui? Tá, mais uma característica. Outra característica que o Adorno traz: poder e dureza. O que seria isso? Uma preocupação em reforçar a dimensão domínio-submissão somada à identificação com figuras de poder. O poder sou eu, mesmo que eu vista uma roupa de gari para varrer ruas que já foram varridas. Mas eu estou ali, eu sou o poder, até de varrer a rua. Tá? Todo mundo está de acordo? Aqui também a questão das drogas me parece muito próxima ou muito ligada a essa dimensão que identifica uma figura de poder, que pode ser o policial, pode ser o juiz, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente da República. A gente não pode também descartar, por evidente, que gestores antidemocráticos reafirmam posições duras, chamada lei e ordem, como reflexo tanto da sua própria debilidade quanto da natureza da função que ele é chamado a exercer. Se identifica um ato de autoridade como um ato autoritário. Isso é muito típico da nossa formação aqui no Brasil. Nós confundimos autoridade com autoritário, com autoritarismo. Não pensamos no exercício de autoridade de maneira democrática. Sim. Então, só para fechar aqui, seriam muitas outras características, mas o tempo é curto. Duas, então. Criação de um inimigo imaginário. A questão dos chamados cracudos, essa expressão em si já depreciativa. Eu acho que dá muito essa ideia do inimigo imaginário. Ele é uma pessoa pensada com características muito desproporcionais em relação ao que ela é de fato. Né? A epidemia de crack está ligada intimamente a isso, né? Quando a gente sabe que não há, em termos epidemiológicos, nenhuma epidemia de crack. De miséria, com certeza. Uma outra característica, essa aqui eu acho que ninguém vai discordar também, é políticas públicas forjadas a partir da ignorância e da confusão. O que é ignorância? Falta de conhecimento. O que é confusão? É a incapacidade de, a partir do que se conhece, fazer nexos. Né? Juntar pontinho. A pessoa tem as informações, mas não consegue juntar pontinho, né? Não consegue fazer nexo com aquelas informações. E aí a questão da propaganda antidemocrática relacionada às drogas produz um efeito devastador. Teria muitas outras características aqui para discutir com os senhores, mas me parece que todas aqui que nós mencionamos, vocês reconhecem relacionadas à questão das políticas públicas de drogas. Então, essa questão posta aqui pelos organizadores do evento me parece respondida de fato. São práticas de viés fascista que hoje nós vemos ditando as regras relacionadas à questão do trato a ser dado às drogas ilícitas. É desesperador.
o professor Paulo Amarante, que está aqui, que me perdoe, mas dá até para pensar em usar antidepressivo, né, depois desse quadro. Mas ele está dizendo que trouxe receituário ali, mas não vou recorrer a isso. Acho que é um equívoco também. Esse tipo de droga eu acho até mais perverso, porque é vendida como sendo algo bom, né? Numa sociedade do desempenho que exige esse tipo de droga. Bem, em linhas gerais, eu estou mais pessimista do que otimista, mas esse tipo de encontro aqui é um momento para se respirar um ar diferente, né? Um ar livre. Felizmente, esse nosso encontro não está se dando na Cidade de Deus, que hoje foi objeto de uma ação do BOP, em que domicílios, segundo relatos de moradores, foram invadidos e pessoas foram mortas. Então, eu dedico essa minha fala às pessoas que não puderam estar aqui e que não estariam aqui, como nós, provavelmente, se esse evento fosse lá na Cidade de Deus, também não estaríamos lá. Tá? Então, é isso. Obrigado.